Muito bem, meus amigos da Placar TV, estamos aqui novamente para avaliar o desempenho do São Paulo em mais uma partida na temporada 2024. O São Paulo desta vez eliminado da Libertadores 2024. Antes de mais nada, a gente vai desenvolver o assunto aqui. Se inscreva na Placar TV, deixe o seu like, compartilhe. Seguiremos juntos aqui avaliando o São Paulo nesse restante, agora restante, né? O que restou da temporada 2024, porque o São Paulo foi superado pelo Botafogo nas penalidades no Morumbi com mais de 60 mil torcedores e caiu na competição internacional. E para quem me acompanha aqui, eu já falei diversas vezes, o São Paulo tinha como grande objetivo a Libertadores 2024. Agora, só restou o Campeonato Brasileiro. E vai ser bastante difícil conquistar uma vaga para a Libertadores do próximo ano, embora esteja bem colocado, mas é claro que será um São Paulo a partir de agora com sequelas. O Zubeldia para a partida de hoje mudou a escalação, não escalou o São Paulo com 3 zagueiros, escalou com linha de 4, Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Bobadilha e Luiz Gustavo, Wellington Rato pela direita, o Lucas centralizado, William Gomes na esquerda e o Caleri como centroavante. William Gomes não conseguiu jogar, foi substituído ainda na primeira etapa. Ele era uma carta na manga, porque o São Paulo perdeu o Ferreirinha, o Ferreirinha tem feito muita falta, aliás ele e o Alisson. O São Paulo perdeu 2 pilares no time titular, e o menino foi muito bem nos jogos pelo Campeonato Brasileiro contra a Vitória, Fluminense e Cruzeiro, e era para ser uma alternativa interessante para esse confronto diante do Botafogo, mas ele não conseguiu corresponder e, enfim, ele tem apenas 18 anos e está iniciando a sua trajetória com a camisa do São Paulo. Os principais jogadores deixaram a desejar. No momento crucial da temporada, determinante, os principais jogadores caíram de produção e o Zubeldia não conseguiu achar muitas soluções. Hoje o Lucas perdeu uma penalidade, o Caleri perdeu mais um gol inacreditável, depois de cabeça conseguiu recolocar o São Paulo na decisão. E olha, não é passar pano pro Caleri não, mas o Caleri briga, o Caleri se esforça, o Caleri tem poucas oportunidades para finalizar durante uma partida, mas nesses 2 jogos contra o Botafogo ele teve uma grande chance no primeiro confronto no Rio de Janeiro, na segunda etapa perdeu. No Morumbi ele também perde um gol inacreditável no segundo tempo, mas depois consegue recolocar o São Paulo na decisão com um gol de cabeça, mas perde a primeira penalidade do São Paulo nas cobranças de pênaltis, e depois veio o erro do Rodrigo Nestor e o São Paulo foi eliminado. Eu acho que dá pra gente avaliar individualmente jogadores que caíram de produção, alguns jogadores que conseguiram jogar bem, conseguiram ajudar o São Paulo, mas coletivamente a queda foi bem acentuada. O São Paulo jogou pouco contra o Atlético Mineiro, sobretudo em casa, e o São Paulo jogou pouco nos 2 confrontos diante do Botafogo. Foi um amasso no primeiro tempo no Rio de Janeiro e uma partida pífia do São Paulo no primeiro duelo, no primeiro tempo aqui no Morumbi. Então, para mim o Zubeldia deixou a desejar em determinados momentos, na eliminação contra o Atlético Mineiro, no primeiro jogo contra o Botafogo. Hoje ele até que tentou, conseguiu fazer a primeira alteração na reta final do primeiro tempo, depois mexeu bastante na equipe no segundo tempo. A gente pode discutir algumas escolhas. Eu não entraria com o Rodrigo Nestor, eu entraria com o Marcos Antônio, que dá mais qualidade. Luiz Gustavo mal, um jogador extremamente experiente, mas é um cara que ajuda demais na marcação, mas para distribuir o jogo com muita dificuldade. Bobadilha idem, e eu acho que o jogo pedia um jogador com mais criatividade no meio campo, e o São Paulo fez um esforço tremendo para contratar o Marcos Antônio, e ele foi pouco utilizado ou nada utilizado nesses 2 confrontos. Eu acho que o São Paulo precisaria de um jogador com essa capacidade de construção para tentar, de alguma forma, machucar o Botafogo. No primeiro tempo só deu o Botafogo, que se impôs mais uma vez. É uma equipe muito forte fisicamente, a gente já falou aqui diversas vezes, tecnicamente, estrategicamente, mentalmente. É um Botafogo realmente pronto para ser campeão, tanto é que lidera o Campeonato Brasileiro e agora vai para a semifinal
da Libertadores e um São Paulo que realmente precisa ser reavaliado. Não acredito em troca de treinador. Não acredito em troca de treinador. Eu acho que ele deixou a desejar, mas se você olhar para o que foi o ano do São Paulo, ele ainda conseguiu recolocar o São Paulo em algumas situações importantes e eu acho que ele merece permanecer. Eu acho que o São Paulo tem que olhar para o grupo. Eu acho que o São Paulo carece de alguns reforços, mas isso só será discutido pensando na próxima temporada. O que restou agora foi o Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa terminar entre os 6 primeiros colocados, se possível entre os 4 primeiros colocados, e vai com muitas sequelas, hematomas para o confronto deste domingo contra o Corinthians, jogo que vai acontecer em Brasília, né? Mando do São Paulo, porém por conta de shows o São Paulo levou essa partida para Brasília e aí deixa o jogo mais equilibrado porque é um campo neutro, embora só tenha torcedor do São Paulo, né? Realmente o time caiu de produção, o Zubeldia não conseguiu achar soluções e os atletas mais importantes do São Paulo deixaram a desejar. O Lucas até tentou na segunda etapa, mas no primeiro tempo não jogou nada, ficou na marcação do Botafogo e ainda perdeu uma penalidade. Pra mim não aconteceu, tá? Pra mim não aconteceu. O Bastos, zagueiro do Botafogo, ele sobe e ele tá dividindo no alto, ele precisa se equilibrar, enfim. Pênalti no VAR. Não. Mesmo assim, era uma boa oportunidade pro São Paulo empatar o jogo. Luiz Gustavo, um jogador extremamente experiente, erra na primeira etapa, né? E o Botafogo consegue achar o seu gol. Então foi um São Paulo que, se a gente levar em consideração o que aconteceu nos 2 jogos, o São Paulo mereceu sair, ou na verdade o Botafogo merecia passar e passou, né? Embora tenha sido nas penalidades, por conta ainda dessa vontade do São Paulo, né? O Morumbi ajudando bastante, mas assim produziu muito pouco nos 2 jogos e o Botafogo realmente mereceu passar pelo São Paulo. Enfim, muita coisa precisa ser reavaliada, mas repito, acho que o São Paulo não pensa em troca de treinador, pelo menos não vai pensar em troca de treinador nesse restante da temporada, a não ser que aconteça alguma coisa na reavaliação lá na frente, ou de repente um declínio total no Campeonato Brasileiro e nem se classifique para a Libertadores, mas eu acho que o São Paulo precisa repensar muito mais o grupo e acho que dá pra gente discutir algumas escolhas do Zubeldia, mas os principais atletas deixaram a desejar. Se inscreva aqui no canal na Placar TV e compartilhe, deixe o seu like e a gente vai continuar aqui conversando a respeito do São Paulo ainda na temporada 2024. Mal contra o Atlético Mineiro caiu na Copa do Brasil, mal contra o Botafogo caiu na Libertadores e só restou o Campeonato Brasileiro agora para conquistar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Até a próxima. É isso.